meu nome é Geise, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio, da professora Paola, matéria de biologia. Bom, sobre o trabalho dos super-heróis, a gente teve que pesquisar um pouco para explicar cientificamente quais eram os poderes de determinados super-heróis. Então, você tinha que pesquisar todos os poderes e explicar eles. Como surgiu? Foi por causa do ambiente que ele vivia? Foi por causa dos genes que ele tinha? Então, nós tínhamos que relacionar os poderes desses super-heróis com a matéria. Então, como a gente estava vendo sobre genótipo, fenótipo, os genes, a forma como eles atuam, as características, então a gente tinha que relacionar isso, descobrir se aquele poder era uma característica genotípica ou apenas fenotípica, então se era um gene ou se era só apenas a característica, se ele não tinha aquilo no DNA dele. Então foi interessante, porque foi uma forma bem dinâmica, porque foi algo que nós estamos acostumados, porque todo mundo assiste desenho, já assistiu, então você podia conhecer um pouco melhor o seu super-herói preferido e mostrar isso e relacionar com a matéria de biologia. Então acho que foi muito legal, foi uma experiência diferente, mas tem coisas parecidas. E esse trabalho envolveu só biologia ou outras matérias também? Outras matérias, porque para explicar os poderes do Superman eu tive que entender bastante sobre química e física, relacionou bastante, achei isso interessante também. Oi, meu nome é Isabela, aluna do terceiro ano do ensino médio, aluna da Paola, e eu vou falar um pouco sobre o herói que eu pesquisei. O meu herói era o Homem-Aranha, foi geneticamente mudado pela picada de uma aranha. Ele era um aluno comum, como qualquer outro, só que sofria bullying por ser magrinho, fraquinho, e quando isso aconteceu, da aranha picar ele mudou totalmente o corpo, ficou forte, e como ele era muito inteligente também, criou vários acessórios para ajudar ele a se adaptar a esses poderes dele, como um aparelho que soltava a teia, que com a força dele era o único que conseguia liberar as teias, e durante ele usou todos esses poderes para ajudar lá a cidade e pegar criminosos. Achei interessante também o poder dele, que ele tinha o sentido da aranha, de percepção. Eu achei interessante também porque foi uma atividade diferenciada e eu acho que a maioria da sala gostou e acho que as outras salas que virão a fazer também irão gostar muito. Oi, meu nome é Bruna, sou aluna do terceiro ano do ensino médio e a gente fez um trabalho com a professora Paola de biologia. Bom, o nosso trabalho era escolher um super-herói e falar um pouco sobre as características fenotípicas e genotípicas dele. O meu herói foi o Senhor Fantástico e do Quarteto Fantástico. O que aconteceu? Eles eram astronautas, eles foram para o espaço, sofreram uma radiação cósmica, o que mudou o DNA. O Senhor Fantástico, ele mudou tanto o fenótipo quanto o genótipo. O fenótipo por causa da aparência, elasticidade, que é um dos poderes dele. E alguns dizem também que o QI dele ficou mais elevado depois que ele sofreu essa mutação. Oi, meu nome é Anaíse, eu sou aluna do terceiro ano A, no SESI 436, e eu achei muito interessante fazer esse trabalho sobre os mutantes, porque eu achei que foi uma experiência diferente falar sobre os poderes dele e explicar isso cientificamente. Qual que era a sua mutante? A mística. E para trabalhar com ela, você só falou de genética ou de algum outro assunto? Não, eu expliquei sobre o homossexualismo dela, expliquei também o preconceito que ela sentia, que ela nasceu azul, então ela foi a vida inteira vítima de preconceito, e ela teve problemas tanto com o casamento quanto com a família dela, que ela teve que fugir. Isso eu mostrei qual foi a reação dela com a sociedade por causa desse preconceito que ela sofria. Sou a Giovana, sou do SESI 436, no terceiro ano A. A gente começou estudando o que era genótipo e fenótipo. Após entender esses dois conceitos, a professora Paola pediu pra gente pesquisar sobre os super-heróis que a gente queria e mostrar como que eles conseguiram seus poderes. Teve alteração no fenótipo e no genótipo. O meu super-herói foi o Demolidor. E eu pesquisei que antes ele era normal, uma pessoa como a gente, e ele foi salvar tinha uma senhora atravessando a rua, e ele foi e um caminhão com um produto tóxico
ia pra bater nela e ele tentou salvar ela. E esse produto tóxico fez com que ele ficasse cego, só que quando, igual a gente já viu, quando uma pessoa não tem tem falta de um sentido, os outros são apurados. Assim como ele, aconteceu isso. Ele perdeu a visão, então o seu olfato, paladar e tato ficaram mais aguçados. Ele podia ler, só de tocar nas palavras, ele podia ler como se fosse em braille, ele conseguia descrever o que estava escrito, ele conseguia ver as pessoas através da sua audição, ele conseguia sentir onde as pessoas estavam, mesmo sem vê-las, e sentir o seu cheiro também. O seu paladar, ele podia descobrir qualquer ingrediente que tinha na comida, e acho que é isso.